Aleluia. Viemos para adorar o Senhor. Amém. Declare, declare. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Você veio para quê hoje? Vim para adorar-te, Vim para prostrar, és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. mais uma vez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Em espírito
adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis, Senhor e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Declare mais uma vez. Adorar, ó Rei dos Reis. Foi que nós Eu nascemos. nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar Nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. mais uma vez para te adorar. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A igreja. Pra te adorar. Canta, igreja. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver Na casa de Deus, onde flui o amor. aleluia. onde flui o amor, onde flui o amor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Bata a palma para o Senhor mais forte. Não é para o louvor, não, é para Deus. E Deus é digno das nossas palmas, do nosso louvor, da nossa adoração nesta noite. Amém. Boa noite, paz do Senhor Jesus. Você já cumprimentou o teu irmão que está do teu lado aí? Já deu um sorriso? Um abraço fraterno. Diga para ele que Deus te abençoe nesta noite, nesse culto, querido. Que o Espírito de Deus fale com você de maneira poderosa, especial. Que não seja mais um culto, mas que seja o culto onde Deus vai abençoar a tua vida poderosamente nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos convidar as nossas crianças para vir aqui à frente. Nós vamos orar por elas. E assim elas estarão indo à escolinha dominical. Nós vamos pedir a bênção de Deus para as nossas crianças. Que Deus abençoe elas nesta noite. Assim como nós, que elas também ouçam a palavra de Deus. Cadê a professora? Glória a Jesus. Nós vamos orar também pela professora. Estenda suas mãos para cá. Abençoemos esses pequeninos. Em nome de Jesus, aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, glorificamos, exaltamos o Teu santo nome nesta noite, pela vida de cada um dos, ó Deus, destas crianças, que saíram das suas casas com seus pais, e vieram à casa do Senhor nesta noite. Que Tu, Deus, contemple o coração delas, e que elas sejam nesta noite ministradas
através da tua palavra, que tu venhas usar a tua serva, Deus amado, que estará ministrando a tua palavra ao coração destas crianças, que elas sejam edificadas, ó Pai, que os lares que elas representam também, receba, Deus, nesta noite a bênção do Senhor, bem como os seus pais. Assim oramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Podem ir, crianças. Aleluia. Muito bem, abra a tua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo de número 7. 2 Crônicas, capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do verso 1. Nós vamos ler até o verso de número 15. 2 Crônicas, capítulo de número 7, a partir do versículo 11. A partir do versículo 11 até o versículo de número 15. Muito bem, nós estamos em campanha de oração, estamos participando de um projeto que Deus colocou no coração do pastor Reuel Pereira Feitosa. Nós começamos no domingo passado, domingo de Santa Ceia, e o projeto chama Tempos de Refrigério. É uma operação de fé e poder do Espírito Santo. Estamos aos domingos, a partir das 6 da manhã até às 18 horas orando. E fizemos uma escala contando principalmente com os grupos, com os ministérios, né? E em cada horário temos um grupo para orar. E hoje eu fiquei muito triste porque no horário dos homens, eu pelo menos não vi ninguém aqui. Se estava em espírito, né? Estava só eu orando a 1h da tarde. Eu pergunto para os homens: cadê vocês, homens? Vocês não querem serem cheios do Espírito Santo de Deus? Não querem ser homens cheios do Espírito Santo? Pastor, mas o senhor já começou puxando a orelha. Nossa, porque não é brincadeira, querido, orar, né? Não é brincadeira orar. Então nós queremos contar com a presença de todos os irmãos. Mas pastor, eu não faço parte do grupo do Ministério de Homens de Honra. Mas você é homem, né? E temos também outros horários. Eu não posso vir no horário de 1 hora. Vem 2, 3, 4, 5, vem de manhã. É importante que você ore, que você busque a Deus, que a igreja, né, abrace esta visão que Deus deu ao nosso querido pastor Reuel para toda a obra Peniel. Amém? Então, dito isso, vamos ler aqui o texto da palavra do Senhor. Domingo que vem nós continuamos. Aqui a porta tem uma escala, lá na porta tem outra escala, e no grupo também nós colocamos a escala de oração. Então, próximo domingo estaremos aqui orando. E esta oração ela estará indo até o próximo mês. Nós vamos encerrar no dia de culto de ceia. Nós vamos pela manhã orar, vamos durante o dia, à noite nós vamos encerrar com um culto de unção. Vamos estar ungindo toda a igreja no dia 1º de dezembro. Muito bem, então vamos aqui ler a palavra do Senhor neste momento. A palavra do Senhor nos diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperadamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém? Coloque a tua Bíblia na cadeira, pegue na mão do teu irmão, da tua irmã, vamos orar, pedir a bênção de Deus para a palavra que o Espírito Santo de Deus nessa noite tem para nós. Oremos todos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer a Ti por esta palavra lida,
Suplicamos agora, Deus, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, manifeste a revelação, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, Pai, nesta noite, de maneira muito especial, Pai, que cada um de nós que saiu da sua casa para estar aqui neste lugar, receba, Deus, a Tua bênção, ó Deus amado, nos submetemos à Tua vontade, Pai, abrimos o nosso coração para Ti, e desde agora repreendemos todo espírito contrário, toda distração, todo impedimento, todo obstáculo, aquilo que Tu, Senhor, deseja falar com cada um de nós. Assim pedimos, oramos, ó Deus, e Te agradecemos em no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Esse texto que nós acabamos de ler está dentro do contexto daquilo que aconteceu após Salomão terminar de edificar a casa do Senhor. Sabemos que Davi teve o desejo no seu coração, desejou construir a casa de Deus, o templo, mas Deus o impediu, porque ele era um homem de guerra, era um homem guerreiro, e ele passou então a responsabilidade para o seu filho, porém ele preparou todas as coisas, né? Ele preparou todos os materiais necessários para a edificação da casa de Deus, e Salomão então foi o que edificou, e aqui, né, quando ele termina a construção, né, à noite, o Senhor lhe aparece em sonho e vai então dizer a ele o que nós acabamos de ler aqui. E eu quero aqui destacar o verso 13 e 14, que diz: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto aqui nos fala, em certo sentido, do avivamento, né? Quando o texto aqui começa a dizer que se Deus não mandar chuva, né, se alguma coisa acontecer, e o que ele fala aqui de acontecer é exatamente quando o povo de Deus se distanciar dele. Então ele diz: se eu cerrar os céus, né, de maneira que não haja chuva. A chuva nós sabemos que na palavra de Deus fala das bênçãos de Deus, né? Chuva fala de bênçãos de Deus, chuva fala do Espírito Santo de Deus sendo derramado. Chuva fala de avivamento. Então ele diz: se o avivamento não vier, porque alguma coisa estava acontecendo, né? Se o povo se afastasse de Deus, de forma que Deus não derramasse bênção sobre esse povo, mas se esse povo, no versículo de número 14, que se chama pelo nome de Deus, se esse povo se humilhasse, orasse, buscasse ao Senhor, se convertesse dos seus maus caminhos, então o Senhor haveria de ouvi-los e derramar sobre esse povo a sua bênção, trazendo o quê? Perdão dos pecados e saúde à terra que por causa ou pela ausência da chuva não dava os seus frutos, não era abençoada. Então, em certo sentido, esse texto aqui também nos leva a pensar acerca do avivamento. E eu quero extrair desse texto aqui condições para que o avivamento aconteça, para que o avivamento seja algo permanente na nossa vida, na sua vida, na vida da igreja. Amém, queridos? E olha, uma coisa que nós podemos sim sentir, assim como chuva, né? A gente pressente quando a chuva está para chegar, né? Alguma coisa acontece, né, no ambiente que aponta para uma eminente chuva que está se aproximando. Assim também é o avivamento. O avivamento de Deus, podemos dizer que ele está chegando para as nossas vidas e para a igreja. Quantos creem nisso? Diga amém. O avivamento de Deus, vou dizer de novo, o avivamento de Deus está chegando para a minha vida, para a sua vida, para esta igreja, né? A chuva de Deus. Hoje nós estávamos aqui orando,
Em determinado momento eu falei assim, o tempo começou a mudar, uma brisa, eu abri essa janela, essa outra, estava sentado aqui, de repente senti uma brisa forte, eu falei, epa, vem chuva. E de fato passou um pouquinho, a chuva caiu de forma copiosa aqui, né, aqui na igreja. Então essa chuva de Deus, que fala das bênçãos de Deus, ela vai ser derramada, assim como hoje choveu, de forma copiosa. E daqui para frente, né, a tendência é que a chuva ela comece a acontecer mais vezes, de forma abundante. Assim também a chuva de Deus, as bênçãos de Deus, elas serão derramadas de forma abundante sobre a nossa vida. E quando eu falo de abundância, eu falo a abundância em todos os aspectos da nossa vida. Não apenas um aspecto espiritual, claro que também e principalmente, porque é esta bênção que nós mais necessitamos. Às vezes nós estamos buscando de Deus bênçãos e focamos aquilo que é material. Deus, Ele quer nos abençoar com bênçãos materiais, mas acima de tudo, Deus quer nos abençoar com bênçãos espirituais. Amém? Com poder, com alegria, com paz, todas estas coisas, alegria, presença, unção de Deus, satisfação interior, vigor espiritual, tudo isso Deus haverá de trazer sobre a minha vida e a sua vida. Mas para isso acontecer, querido, é necessário que busquemos, que continuemos a buscar estas coisas para a nossa vida. E eu pergunto para mim e para você, será que nós estamos buscando? Será que você está buscando? Uma vez que você tem na palavra de Deus promessas, será que você tem tomado posse destas promessas para a sua vida? E como que eu tomo posse da promessa de Deus? Agindo, né? Fazendo de conformidade com aquilo que a promessa requer como condição, porque toda a promessa de Deus, ela está condicionada a alguma coisa. Às vezes nós nos apegamos à promessa, e às vezes dizemos, Senhor, mas o Senhor falou que vai derramar chuva, e cadê essa chuva? Senhor, tu disse que vai sarar a terra, mas a terra está doente, a terra está improdutiva, a terra está seca. Senhor, tu disseste que vai mudar esta e aquela situação, e nada acontece, porque as promessas de Deus, elas estão condicionadas a alguma coisa. Não pense você, que uma vez que Deus prometeu alguma coisa, Ele não vai exigir de você algo. Há condições para que as promessas de Deus sejam derramadas sobre a nossa vida. Então nós precisamos buscar, né? Continuar buscando é o grande desafio de Deus hoje para nós, sua igreja. Por isso esse desafio que Deus lançou para nós, queridos. Isso não é para um, para outro, isso não é para a liderança apenas. Isso não é para os grupos da igreja, se eu faço parte de algum grupo, é para toda a igreja, é para todos nós. Se nós queremos experimentar na igreja, e nós somos o corpo de Cristo, a igreja ela não é composta apenas de um membro, mas ela é composta de membros. Porque a igreja é o corpo de Cristo, e no corpo não existe apenas um membro. Deus não quer abençoar uma única pessoa aqui, Deus quer abençoar todos nós. Mas nós como igreja, como corpo de Cristo, precisamos buscar juntos, unidos, todos nós, voltados a um só propósito, como aconteceu lá em Pentecostes. Se você ler o livro de Atos, antes do derramamento do Espírito Santo de Deus, aqueles irmãos, aquelas 120 pessoas que foram cheias, no capítulo 2, elas estavam reunidas todas no mesmo lugar e oravam de forma unânime. Elas estavam unidas e todas elas estavam buscando a mesma coisa, e de repente então no capítulo 2 aconteceu aquilo que Jesus havia prometido, dizendo, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles, em obediência a esta palavra de Jesus, eles ficaram ali em oração, clamando ao Senhor. E no dia estabelecido por Deus, porque nós não sabemos quando isso vai acontecer. Pode acontecer hoje? Pode.
Pode acontecer amanhã, daqui um mês, nós não sabemos. Mas o que nós temos que fazer é permanecer unidos, juntos, no mesmo propósito. Então quem buscar e continuar buscando, vai receber a bênção de Deus na sua vida. E continuar buscando é o grande desafio de Deus para cada um de nós, para a igreja do Senhor. Nós não podemos parar de buscar Deus. Nós não podemos parar de buscar esta chuva para as nossas vidas. Amém? Lá em Ezequiel capítulo 34, versículo 26, está escrito, profeta falando do povo de Deus como ovelhas. Ele vai dizer assim no versículo de número 26, do capítulo 34, Ezequiel. E a elas, falando das ovelhas, e aos lugares ao redor do meu outeiro, eu porei por bênção, e farei descer a chuva a seu tempo. Chuvas e bênçãos serão. Olha aí, olha Deus falando ao povo dele, que ele fará descer a chuva a seu tempo. E estas chuvas serão chuvas de bênçãos. Salmo 34, versículo 15, nos diz também, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atento ao seu clamor. Como ele diz lá no texto que nós lemos em 2 Crônicas, né? Quando ele fala, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Será que estamos fazendo oração nesse lugar? Né? Quando ele fala neste lugar, ele está falando da casa de Deus. Pastor, eu tenho orado em casa. Glória a Deus pela tua vida. Continue orando na sua casa, mas vem orar também na casa de Deus. Deus estabeleceu esse lugar como casa de oração. Deus estabeleceu este lugar para que a congregação se reúna. Se você ler o Velho Testamento, você vai ver em vários momentos Deus mandando os sacerdotes, Moisés, tocar a trombeta e reunir o povo em determinado lugar para buscar a Deus. E nós estamos tocando a trombeta. Eu estou tocando a trombeta no WhatsApp. Eu estou tocando a trombeta no culto, dizendo, meu amado, minha irmã, igreja do Senhor, venha orar, venha buscar a Deus. Se você quer bênção, se você quer mudança na tua vida, se você quer transformação, se você quer se consagrar a Deus, se você quer de fato Deus, clame ao Senhor. Neste lugar, é o que o texto está dizendo. E o Senhor, ele vai dizer que os seus olhos estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Deus está ouvindo. Se você tem orado, Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo a nossa oração. Agora, a promessa de um avivamento sobre nós só virá se nós preenchermos algumas condições que o texto aqui de 2 Crônica vai trazer para nós. Aí no versículo de número 14. O que eu tenho que fazer, pastor, para que esse avivamento aconteça na minha vida, aconteça na igreja? A primeira coisa que Deus falou aqui a Salomão, está aí no versículo 14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiramente, se ele se humilhar. Nós temos que nos humilhar, queridos. Precisamos nos humilhar. Nós precisamos reconhecer as nossas faltas, reconhecer os nossos pecados. Nós precisamos manifestar tristeza pelo nosso pecado. Nós precisamos chorar. Nós precisamos lamentar os nossos pecados diante de Deus. Nós precisamos, nesse estado de humilhação, renovar o nosso compromisso de fazer a vontade de Deus. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu quero cumprir a tua vontade na minha vida. Eu quero renunciar à minha vontade pela tua vontade. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Nos humilhar diante de Deus e da sua palavra implica em reconhecer a nossa pobreza espiritual. Espiritualmente nós somos pobres.
né, uma tradução para Mateus capítulo 5, versículo 3, quando fala das bem-aventuranças, né? Nas bem-aventuranças, diz lá, bem-aventurados, capítulo 5 de Mateus, versículo 3, bem-aventurados pobres de espírito. Tem uma outra tradução que fala os humildes de espírito, trazendo para nós aí o entendimento desta palavra humilde de espírito, que na verdade é pobreza. Nós precisamos humilhar diante de Deus, e da sua palavra implica em reconhecer a nossa pobreza espiritual. A nossa escassez espiritual, porque às vezes nós nos achegamos a Deus cheios de nós mesmos, achando que somos ricos, como a igreja de Laodiceia, que era pobre e estava nua. Às vezes nós nos vangloriamos diante de Deus por causa das nossas justiças próprias, mas a palavra diz que a nossa justiça própria aos olhos de Deus é como trapo de imundície. Se humilhar diante de Deus e da sua palavra implica em reconhecer a nossa pobreza espiritual. E Mateus, Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele vai falar, bem-aventurados os pobres de espírito. Ele não está falando de uma pobreza material, de uma escassez material. Ele está falando de uma escassez espiritual. Porque se eu não me reconhecer enquanto pobre espiritualmente, eu não vou buscar na fonte que tem para me dar, para me enriquecer espiritualmente. Hoje nós buscamos a Deus, buscando riqueza material. Mas nós precisamos, à luz desse texto, e a Deus nos humilhar para ter de Deus a riqueza espiritual. Porque nós somos pobres de espírito. Humilde se vê assim. Ele se vê carente, ele se vê necessitado da bênção de Deus espiritual para a sua vida. Por isso é que ele busca. E o texto fala que esse que é pobre de espírito, ele é bem-aventurado porque dele é o reino dos céus. O reino dos céus é para o pobre de espírito, o dependente de Deus, o que se humilha diante de Deus, o que reconhece a sua fraqueza, a sua necessidade de Deus, que reconhece constantemente as suas faltas, que constantemente diante de Deus se coloca como alguém necessitado da sua presença. Porque quando nós nos colocamos assim, nós vamos buscar a Deus de dia, de noite, nas madrugadas. Nós nunca vamos nos satisfazer com o que temos. Porque nós estamos diante de um Deus que tem uma despensa abastecida. E eu já disse aqui, nós não podemos nos contentar com o que nós recebemos na semana passada. Nós precisamos estar nos renovando todos os dias, todas as manhãs. Amém, queridos? Se humilhar diante de Deus significa se quebrantar, significa quebrantamento e contrição, como fez Davi lá no Salmo 51, versículo 17, quando ele declara, sacrifícios agradáveis a Deus, são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus nos quer com o coração quebrantado e contrito, diante dele. Eu vou esperar o rapaz ali achar um lugar para ele se assentar. Ele está roubando a atenção aqui a palavra. Eu falo com liberdade porque ele disse que eu sou pai dele, né? Pai que ama o filho corrige. Amém, Rui? Amém. Então vamos lá. Voltando aqui ao texto. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é me humilhar. Ele fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Eu quero, pastor, esse avivamento na minha vida. Então eu preciso me humilhar. Segundo lugar, eu preciso orar. Olha aí. E orar. Se nós orarmos, o avivamento virá. O despertamento virá sobre as nossas vidas. E esse orar fala de um clamor pedindo misericórdia. A oração
ela revela a dependência de Deus. Você quer saber quando uma pessoa é dependente de Deus? Veja o tempo que ela tem de oração diante de Deus. O tempo que ela ora, o tempo que ela busca o Senhor. A oração revela a dependência. Quando ele fala se orar, né, está falando aí dessa dependência que eu tenho que ter de Deus, essa confiança total, plena de Deus. Mas não é aquela oração que eu faço quando eu acordo de manhã, ao meio-dia ou à noite quando eu vou dormir, mas é aquela oração fervorosa. É aquele tempo que eu tenho de qualidade diante de Deus. É aquela oração que persevera até Deus responder. Até Deus trazer resposta à sua oração. Jesus, ele nos ensina a perseverar quando ele conta a parábola daquele homem importuno, daquele amigo importuno que foi importunar o outro. E ele foi de noite, e o amigo disse: olha, amigo, eu não posso levantar para te atender, porque certamente na sua casa, era uma casa pequena, todo mundo dormia junto ali, para ele se levantar e atender, ele teria dificuldade até chegar à porta. Mas aquele amigo ficou ali batendo, a ponto dele, ele levantou, ele foi lá atender o seu amigo. Aquele juiz iníquo também, que aquela pobre viúva tinha uma necessidade, e ela foi, e ela pediu que ele julgasse a sua causa, e ela insistiu, ela persistiu, até que aquele juiz julgou a sua causa, mostrando para nós a importância e a necessidade de sermos perseverantes na oração. Pastor, eu já participei de muitas campanhas na igreja, e Deus ainda não me respondeu. Não desista, continue pedindo. Diz a Bíblia: batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Que mais isso? Batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dá-se-vos-á. Né? Se eu estou batendo, a porta em algum momento vai abrir. Se eu pedir, em algum momento eu vou receber. E se eu buscar, em algum momento eu vou achar. Eu não posso desistir. Eu não posso parar de orar. Eu não posso parar de buscar a Deus. Quando ele fala se orar, se orarmos, Deus mandará sobre nós esta chuva de bênção que nós precisamos. Terceira condição para que a promessa de um avivamento aconteça na minha vida, eu preciso buscar a face de Deus. Ele diz: e me buscar. Se buscarmos a face de Deus, e esse buscar a face de Deus, fala de buscar a sua presença, de buscar intimidade com Deus, de querer estar com Deus, não apenas orar para que Ele supra uma das nossas necessidades, porque normalmente a nossa busca por Deus é para isso. Às vezes nós, quando buscamos a Deus, buscamos porque estamos fugindo de uma situação adversa, estamos fugindo de uma adversidade, queremos que Deus resolva alguma coisa para nós, pura e simplesmente isto. Mas o buscar a Deus aqui que ele está dizendo, e me buscar, é buscar a sua face, é buscar a sua presença, é querer estar com Deus, é querer gastar tempo na presença do Senhor, é contemplar a sua glória, a sua formosura, a sua santidade. É isso que o texto está dizendo quando ele fala em me buscar. Não é buscar para que ele supra uma das nossas necessidades, não. Porque normalmente é o que nós fazemos apenas, buscamos a Deus para que Ele satisfaça alguma necessidade material, algum problema que nós estamos passando, e uma vez que resolvemos aquele problema, uma vez que a necessidade é suprida, nós viramos as costas para Deus. Nós não queremos estar mais na sua presença. E é por isso que o avivamento não vem. É por isso que o avivamento não acontece na nossa vida. Porque nós não nos dedicamos a buscar a Deus de todo o nosso coração.
nós não temos o anseio pela sua presença. E é interessante que o Senhor lá em Jeremias 29:13, ele fala: buscar-me-eis. Se eu buscar, ele diz: buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Às vezes nós não encontramos o Senhor, não contemplamos a sua face, não desfrutamos da sua presença, porque nós não estamos buscando o Senhor de todo o nosso coração. O que é buscar o Senhor de todo o coração? É ter sede, é ter fome. É ser como aquela coça do Salmo 42, que diz: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim, ó Deus, por ti, a minha alma suspira. É como aquela pessoa em um deserto, onde não há água, apenas aquele calor insuportável, aquele sol queimando a cabeça. E o salmista, no Salmo 63, o verso de número 1, o Salmo 63, o salmista, provavelmente Davi, que escreveu esse salmo quando ele fugia da presença de Saul e estava no deserto. Ele escreve então esse Salmo 63, versículo 1 e fala: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco. Como? Eu te busco, 63, ansiosamente. Alguém falou de madrugada? Diz isso mesmo o texto ou você estava chutando aí? Fala de madrugada? Texto? Pois é. Olha aí, de madrugada. Tem até uma música que fala, buscar a Deus de madrugada é melhor, né? É melhor porque poucas pessoas que estão nessa hora buscando a Deus. Então Deus terá tempo para te ouvir, mas não é verdade isso. Deus atende a todos. A qualquer hora que você buscar, Deus ele vai te atender de madrugada, de manhã, à tarde, à noite, qualquer hora. O que você tem que ter no seu coração é sede. Olha o verso de número ainda 1. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Olha o verso 3. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Nós temos que ter esse anseio aqui do Salmo 63. Isto é buscar ao Senhor, que diz o texto lá de 2 Crônica: e me buscar. É desta forma, querido. Quando nós buscamos Deus assim, Deus se deixa achar. E Ele vem como chuva, como essa chuva boa que caiu hoje à tarde. Ele vem sobre você como chuva e te molha, tira aquela sequidão, aquele calor, traz o refrigério. Nós estamos precisando do refrigério de Deus. Quem está precisando do refrigério de Deus aí? Todos nós. Estamos precisando do refrigério de Deus. Nesses últimos dias, nesse tempo do fim, está difícil viver, ser cristão. As lutas estão grandes. A opressão, a provação, a tribulação. Então nós precisamos nesse tempo de tribulação do refrigério de Deus, da chuva de Deus, que é o avivamento. Mas para isso nós temos que dar esses passos aqui, nos humilhar, orar e buscar a face de Deus. Quarto lugar, nós além de orar, nos humilhar, orar e buscar, nós precisamos também nos convertermos dos nossos pecados ou dos nossos maus caminhos, como diz o texto aqui, ele fala, e se converter dos seus maus caminhos. Fala de mudança de direção. Mudança de direção. Nós precisamos mudar a direção a qual nós nos encontramos hoje. O caminho que temos trilhado muitas vezes não é o caminho de Deus. Precisamos nos arrepender.
Precisamos do arrependimento sincero, do abandono de pecados específicos na nossa vida. Pecados ocultos aos olhos dos homens, mas não aos olhos de Deus. Nós precisamos nos arrepender, abandonar esses pecados. Precisamos abandonar toda forma de idolatria. Pastor, eu não cultuo imagem. Eu já abandonei as imagens de escultura, mas a idolatria não fala apenas de imagens esculpidas. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha vida. Eu preciso entronizar o Senhor Jesus novamente na minha vida. Nós vivemos um tempo onde as pessoas têm colocado deuses no lugar do Deus único e verdadeiro. Tem dado prioridade a muitas coisas. E é por isso que Jesus falou, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, para que as demais coisas lhe sejam acrescentadas. Deus precisa ser o primeiro na minha e na sua vida. Pastor, eu não tenho tempo para as coisas de Deus, eu não tenho tempo para fazer a obra de Deus, eu não tenho tempo para pregar, eu não tenho tempo, Senhor, para trabalhar na igreja, para me envolver em algum ministério. Por que eu não estou tendo tempo? Porque há alguma coisa roubando o tempo de Deus na minha vida, por isso que eu não estou tendo tempo para Deus. E eu preciso rever, eu preciso, de fato, me converter dos meus maus caminhos, direção. Preciso mudar a direção da minha vida. Preciso analisar, avaliar as minhas prioridades. Eu preciso rever estas coisas, porque senão não vai vir o tempo de refrigério. Não vai vir um avivamento sobre a minha vida, eu vou continuar seco. Eu vou continuar sedento. Eu vou continuar na situação em que eu me encontro. E se eu quero mudança, preciso me arrepender. Porque a mudança passa pelo arrependimento. Arrependimento é mudança primeiramente de mente. De mente. Porque eu sou aquilo que eu penso. Os meus pensamentos dirigem o meu caminhar, o meu andar. E se o meu andar está mal, se eu estou indo numa direção contrária à direção de Deus, eu preciso me arrepender, mudar a minha mente, mudar a minha direção, abandonar pecados e toda forma de idolatria. Preciso renunciar ao mundanismo e chegar-me a Deus, pedindo a sua misericórdia, o seu perdão, a sua purificação. Me chama a atenção o rei de Judá, por nome Ezequias. Ezequias, no seu reinado, está lá em 2 Crônicas, capítulo 29. 2 Crônicas, ele foi um bom rei. E nós temos aqui o testemunho desse homem. 2 Crônicas, capítulo 29. Do versículo de número 1 até o versículo de número 11. Nós temos o testemunho dele aqui, que quando ele assumiu o trono, o texto fala, tinha Ezequias 25 anos de idade, um jovem, quando começou a reinar. E ele reinou 29 anos em Jerusalém. Verso 2, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. E no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu a porta da casa do Senhor e as reparou. Por quê? Porque o templo estava fechado, não acontecia culto, não acontecia adoração a Deus. A casa de Deus estava abandonada, eles abandonaram a casa do Senhor. Não davam importância às coisas de Deus. E este homem, então, diz o texto, que ele abriu as portas da casa do Senhor, trouxe os sacerdotes, os levitas, ajuntou eles ali na praça e os orientou.
Ele chama o passado do seu povo. Ele fala da ira de Deus contra o povo, a ponto desse povo ter sido levado cativo, levado para cativeiro. E ele propõe alguma coisa tremenda para nós no versículo de número 10, quando ele fala: agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor. Versículo 10 do capítulo 29 de 2 Crônicas. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Me chama a atenção ele dizer: estou resolvido agora a fazer aliança com o Senhor. Quantos aqui nessa noite querem fazer aliança com Deus? O que é aliança? O que a aliança fala? Compromisso. Compromisso. Aliança é compromisso. Ele está dizendo: ó, eu quero assumir aqui um compromisso. Eu quero fazer diferente do que os nossos pais fizeram. Os nossos pais abandonaram a Deus. Os nossos pais, olha o versículo 6, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Os pais fizeram isso, mas ele estava agora ali dizendo: olha, eu estou resolvido a fazer uma aliança com Deus. Nós precisamos, para que o avivamento aconteça nas nossas vidas, nós precisamos, como o rei Ezequias, resolver hoje fazer uma aliança com Deus. É esse se converter dos seus maus caminhos. E quando eu faço isso, Deus ele vai cumprir na nossa vida a sua promessa, a promessa do avivamento. Deus fará 3 coisas aqui. Primeiro, no verso 14 e 15, ele vai ouvir do céu a oração, e ele vai responder à oração, e ele vai manifestar compaixão pelo seu povo, porque é isso que ele diz aí no texto, né? No capítulo 7 de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 7, ele fala: se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Então o Senhor aqui promete ouvir a oração e responder a oração e manifestar compaixão ao seu povo. Depois ele promete também que ele vai perdoar o seu povo, purificando-os dos seus pecados, restaurando o seu favor, a sua presença, a sua paz, a sua verdade, a sua justiça e o seu poder sobre o povo. Quando ele fala aí, no versículo de número 14, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. E finalmente ele promete, uma vez que o povo preencheu essas condições, ele promete sarar o seu povo, né? E a sua terra, derramando sobre essa terra e sobre esse povo chuvas, isto é, favor, bênçãos físicas, e também o seu espírito, isto é, despertamento espiritual. Deus vai fazer isso. Deus quer fazer isso na nossa igreja. Deus quer fazer isso na vida de cada um de nós. Mas Ele só vai fazer se nós nos humilharmos, se nós orarmos, se nós buscarmos a sua face e se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos. Nós precisamos fazer isso nessa noite. Quantos querem fazer isso aqui nessa noite? Então feche seus olhos nesse momento. Coloque-se de pé agora diante de Deus, se você pode. Feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Nós vamos continuar a oração durante a semana em nossas casas. Não vamos cessar de orar até que do alto dos céus o Senhor nos responda e que Ele derrame sobre as nossas vidas estas chuvas de bênçãos, chuvas de avivamento,
Que Ele traga para a nossa vida esse refrigério que tanto necessitamos nesses dias que estamos vivendo sobre a terra. Então comece a orar agora onde você está. Se você entendeu, compreendeu a palavra de Deus, ore em cima dela agora neste momento. Vai dizendo para o Senhor nesta noite: Senhor, em nome de Jesus, eu preciso de Ti. Eu sou este pobre, bem-aventurado, Senhor, do Sermão da Montanha. Eu sou esse pobre de espírito. Eu sou carente da Tua graça, do teu perdão, da Tua misericórdia, Senhor. Eu não sou nada sem Ti, Pai. Eu sou pobre, necessitado da graça do Senhor. E nesta noite, Senhor, eu não quero bênçãos materiais. Não, o que eu quero, Senhor, é o Teu favor. Eu quero contemplar a Tua face. Eu quero desfrutar, Senhor, da Tua presença na minha vida. Eu quero sentir a Tua paz. Eu quero sentir a Tua alegria. Eu quero sentir, ó Deus, o Teu refrigério, o frescor da presença do Senhor, ó Pai, na minha vida. Senhor, eu me arrependo. Eu confesso a Ti nessa noite os meus pecados. Peço ao Senhor que venha purificar, ó Deus, o meu coração. Venha purificar os meus caminhos. Examine agora o meu coração, Pai. Examine agora o coração de cada um de nós. Vê se há em nós algum caminho mau e conduz-nos, ó Deus, ao caminho que é direito, ao caminho que é reto, ao caminho que é santo, Deus. Vai orando, vai orando, vai orando. Vai pedindo a Deus. O louvor vai adorar. Enquanto o louvor adora, você ora. E se você sentir no teu coração desejo nesta noite de fazer aliança com Deus, sai do seu lugar, vem aqui à frente, vem se colocar diante do Senhor esta noite, em nome de Jesus.